Olá, começa agora mais um programa Sé a Escola de Profetas. Você é nosso convidado a participar. Caso você queira mandar aí uma pergunta, dizer qual o tema que você gostaria de assistir para a nossa aula, é muito fácil. Mande para redegospel.tv.br, é o nosso site, e nós estaremos não só respondendo, mas também pegando a sua ideia para fazermos programas futuros. E nós estamos falando sobre o Novo Testamento e exclusivamente Atos dos Apóstolos. E hoje, a segunda parte do estudo sobre os Atos dos Apóstolos. E vamos falar então agora, quando vai haver uma transformação completa, é onde a igreja vai ser verdadeiramente estruturada. Quem é que vai estruturar a igreja? O Espírito Santo de Deus. Então agora chega o momento em que o Espírito Santo de Deus vem com poder e é muito interessante, né? Até o momento que o Espírito Santo de Deus é derramado. Às vezes nós desprezamos datas ligadas à Bíblia, muitas vezes desprezamos até festas. O Antigo Testamento acabou. Amém. O Antigo Testamento acabou? Não, ele se cumpriu em Cristo. Nós muitas vezes descartamos coisas que são importantes. E veja que o Senhor Jesus, o nosso Deus, não descarta de maneira nenhuma valores importantes que os homens buscam a respeito dele. Então vejam, a Páscoa é o dia da ressurreição. Então, na semana da Páscoa, Jesus é morto e ressuscita. 50 dias depois é o dia de Pentecostes. Então, penta, da onde vem o 5, né, de 50. Então, são 50 dias contados, 7 semanas de 7 dias, e o dia do Pentecostes, que era o dia da colheita. Olha que interessante. Jesus semeia a sua vida, e a Bíblia diz que se o grão de trigo caindo não morrer, ele fica lá parado. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto, porque o trigo, ele tem que rachar a casquinha para o que há dentro se manifestar. E nós, espiritualmente, temos que entender essa verdade espiritual, porque a colheita do dia do Pentecostes foi a colheita do Espírito Santo. Veja que Jesus semeou a sua própria vida, viveu a ressurreição depois de 3 dias de morte e no Pentecostes é derramado o Espírito Santo de Deus na data aprazada, a data da festa, a data da colheita. Então vejam como é muito importante, não nós seguirmos um calendário religioso, mas entendermos os propósitos de Deus a respeito das datas que nós dispomos em adoração a Ele. Atos 2, de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, esse era o momento, vamos dizer assim, da manifestação plena. Primeiro momento, o Espírito Santo de Deus é soprado pelo próprio Senhor Jesus, que havia morrido. A semente. Lembram? Soprou. Ressurreto, soprou o Espírito Santo. E dá uma ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 50 dias se passam. E agora não é o sopro do Espírito Santo, não é a delegação da autoridade, é o transbordar do Espírito Santo. Estavam todos juntos e começa um mover especial. Aí vem que nem um vento que entra, chamas de fogo, labaredas, colocadas sobre a cabeça de cada um. Lembra que Jesus falou sobre ser batizado pela água e pelo fogo? E esse símbolo do fogo é o fogo do Espírito Santo, aquilo que vem trazer um novo tempo. E aí então essas línguas sobre a cabeça de cada um foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas.
Já começa a manifestação de um dom espiritual importante para o quê? Para o estabelecimento da igreja. Então, quem estabelece a igreja é o Espírito Santo de Deus. Então, a partir daí, os homens são cheios do Espírito Santo e o que ocorre é que ali, todos os homens de Deus, inclusive, né, aquele que foi escolhido, Matias, estavam todos reunidos e uma grande multidão ao redor. O cenáculo era um local grande e era um local também onde muitas pessoas podiam se reunir ao redor. Então, é esse momento que, cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas. E aí o que acontece? Existiam pessoas do mundo inteiro ali ao redor, judeus do mundo inteiro. E eles começam a falar em novas línguas. E aí o pessoal acha estranho. Meu Deus, eles estão falando, era um sinal. Estão falando o mesmo idioma que eu, estão falando o mesmo idioma do outro, tal. Aí, de repente, vem um mover especial e os homens interpretam de forma errada. Estão bêbados, a essa hora da manhã, bêbados, mas Pedro se levanta e Pedro traz um discurso, agora cheio do Espírito Santo, uma palavra ministrada, uma ministração, vem como que muitos chamam um sermão, e é esse o momento que um dos discípulos, Pedro, um dos principais, se levanta e traz uma palavra, ele é o porta-voz, vamos dizer, dos discípulos naquele momento. Então, vamos lembrar então quem foi Pedro, que de repente se levanta com toda a autoridade e fala: varões galileus. Olha só, hein? Quem diria? Pedro, com uma voz totalmente poderosa, momento que querem inibi-lo, mas o que era? Aquilo era o quê? Nada mais do que a concretização do chamado de Deus para a vida dele. Por quê? Lembram quando ele foi chamado para ser discípulo do Senhor Jesus? Lembram? Pedro era um pescador que estava lá na Galileia, lugar humilde, local muitas vezes que as pessoas não dão nada, né? De repente se levanta Pedro. Mas era um momento também que ele estava passando uma dificuldade financeira, econômica, profissional, obviamente ia se estender para a família. E de repente o Senhor faz uma proposta para ele: deixa tudo isso para trás, que eu vou te fazer pescador de coisas maiores. Vou te fazer pescador de homens. E Pedro entende isso e começa a caminhar com Jesus. 3 anos Pedro vive com Jesus. E esses 3 anos nós vemos algumas características muito interessantes nele. Mas que, naquele momento que ele se levanta, 3.000 judeus são batizados, cheios do Espírito Santo e batizados na hora. O que aconteceu com Pedro? Pedro foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Então Pedro era alguém impulsivo e tinha a personalidade de um líder, mas não tinha maturidade espiritual para controlar os seus ímpetos. Então, existem alguns contrastes na vida de Pedro que eu queria até chamar a atenção, porque Pedro passa por momentos extremos de um lado e extremos de outro. Então, ele vê a glória do Senhor Jesus na transfiguração. Então, ali ele fica assombrado e de repente ele fala algo sem sentido. Que bom que o Senhor está aqui, que bom que Elias está aqui, que bom, vou fazer uma barraca, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Nada a ver, ele seria o próximo que levaria o Evangelho e a palavra de Deus no lugar acima dos 3, né? Porque Jesus iria ficar nos lugares altos. Ele nega ter os seus pés lavados por Cristo. Não, o Senhor não vai me lavar os pés, não. Aí depois ele pede para lavar a mão, a cabeça, já quer tomar um banho inteiro. Ele, no seu ímpeto, anda sobre as águas lá do mar da Galileia, mas começa a olhar o vento, entra o medo, era todo corajoso, mas durava pouco na coragem, e começa a afundar no mar. Um outro momento, ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Cristo, e logo após, ele tenta dissuadir de Jesus assumir a cruz. Primeiro,
Jesus fala, ó, não foi carne e sangue que te falou, foi o Espírito Santo. E depois ele, de forma impulsiva, ele traz o quê? Uma outra palavra, não te faças isso. E Jesus fala o quê para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Uma hora, cheio de Espírito Santo. 2 minutos depois, é Satanás envolvendo ele. E também, impulsivo, ele prometeu seguir e dar a sua vida por Jesus. E de repente, ele se torna alguém, diante de uma situação difícil, covarde. E fica olhando de longe. Uma, vamos dizer, empregada o censura. E ele fica ali abatido, negando ter comunhão com Jesus. E também no primeiro ou outro momento ele fala, nunca te abandonarei. Os outros podem até abandonar. Não, eu não, Pedrão não. E logo depois também a negação. E não conheço esse homem. Como é que pode? Um dia fala que não abandona e depois fala que não o conhece. E tem mais ainda. Perante uma fogueira, que ele estava ali dentro de uma fogueira, ele nega Jesus. E na outra fogueira, ele confessa amar Jesus. Meio contraditório. E Pedro foi o primeiro a entrar no túmulo vazio. Então mostra também o seu ímpeto, a sua dedicação. Mas também foi o mesmo que negou Jesus 3 vezes. E sabe o que aconteceu? Jesus deu para ele chance 3 vezes para dizer que o amava. Então vejam como é importante a gente entender que Deus não se relaciona com os super-homens. Não foi com ninguém lá de Roma, não foi com um sábio romano, nem um sábio de Atenas, não foi com alguém com a sabedoria de Alexandria, não foi com ninguém rico, poderoso, mas Jesus se relacionou com homens que precisavam do poder do Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que Pedro se abriu para isso. Então, o nome original era Simão, que vem de Simeão, que era um dos patriarcas, um dos filhos de Jacó, e que foi alterado para Cefas, ou Kefas, que quer dizer pedra, rocha, cascalho. Então, é a designação para pedra. Cheio do Espírito Santo, ele traz a melhor e a mais perfeita ministração que existe, que fala a respeito de Jesus, que é o chamado querigma. Então, o querigma, até hoje, nós vamos nas faculdades, universidades que falam de teologia, olha, é a ministração perfeita. Por quê? Orientada pelo Espírito Santo. E que, através dessa ministração tão perfeita, o querigma, 3.000 foram batizados ao entregarem as suas vidas a Jesus. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, de 14 a 36. Mas vamos ler Atos 2, 14 a 18, um pouco, para nós entendermos o que aconteceu com o apóstolo Pedro, que eu poderia chamar, na linguagem dos jovens de hoje, o vacilão, o que aconteceu dele se tornar uma rocha, uma pedra verdadeira. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então vejam que a transformação que houve em Pedro era um pescador da Galileia, iletrado, analfabeto. Quem escreveu para ele o evangelho, que foi Marcos, é a narrativa de Pedro que Marcos escreveu, porque Pedro nem sabia escrever. Mas o que houve com ele? Essa transformação do poder do Espírito Santo de Deus. E por outro lado, Pedro, que deveria ir para pregar aos gentios, ele volta para Jerusalém,
tem sinais claros que deve ir para os gentios, as outras nações, e volta para Jerusalém. E aí o Espírito Santo, diferente dos homens, tu que conheces todo o coração, lembra? Escolhe entre esses dois que nós escolhemos, quem deve ser. Não, ele vai e escolhe aquele que será chamado apóstolo Paulo, Saulo, o perseguidor da igreja. O que é isso, bispo? Precisava alguém para dar um fundamento apostólico à palavra de Deus. Então, os 4 evangelhos, eles são maravilhosos, eles são incríveis, mas faltava uma fundamentação teológica. E aí é que surge, então, Paulo, ou Saulo de Tarso. Então, ele nasceu em Tarso, uma cidade às margens do mar Mediterrâneo. Era um centro cultural muito importante, com escolas de retórica, de filosofia, de hermenêutica, né, de explicação, de estudo. Então, um local de sábios. E ele nasce lá, se dedica, se torna um fariseu e se torna alguém na linhagem dele, muito avançado em conhecimento da palavra de Deus e conhecimento também vamos dizer assim, das noções rabínicas, né, os estudos rabínicos, um verdadeiro mestre. E diz a tradição que ele não era tão bonito, até numa das cartas, a carta aos Coríntios, fala que a aparência dele não era muito boa. Então, segundo falam, ele era baixo, calvo, pernas arqueadas, era meio robusto, meio fortinho, olhos eram próximos um do outro, tinha o nariz meio curvo, né, que é uma característica também dos povos do Oriente, e tudo isso está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Mas, por outro lado, era um cidadão romano, algo incrível naquela época, que dava uma condição de onde a pessoa estivesse, ela ser romana, ela seria tratada de forma totalmente diferenciada, seja aonde ela estivesse debaixo do domínio romano pelo mundo inteiro. Seja ali no Oriente Médio, seja nas regiões ali da Itália ou até outros países, aonde ele estivesse. E ele recebeu isso de nascimento. Eu não sei como, não sei se o pai dele, porque havia uma forma até de comprar essa cidadania. Mas de alguma forma, ou por mérito do pai, ou de alguma forma, ele recebeu de nascimento. E era da tribo de Benjamim, então ele não era da tribo de Judá, era da tribo de Benjamim, e foi enviado, até pelo seu nível de erudição e inteligência que ele tinha, para estudar aos pés de Gamaliel, que era o maior sábio da época dos judeus. E ele vai, então, com toda essa formação, esse conhecimento, ele se torna doutor da lei, membro do Sinédrio. O Sinédrio eram 71 homens mais fortes, poderosos, de uma elite religiosa e espiritual, e ele faz parte, ainda novo. E também não era um homem só voltado para a retórica, para pregar, para a palavra, ele era um fabricante de tendas, então ele trabalhava com as próprias mãos. Então ele, inclusive, por muito tempo ele tinha que trabalhar com as próprias mãos e ainda pregar o evangelho. Mas no momento ele pede também para que Timóteo venha para ele poder se dedicar mais à palavra. Entendeu? Então é muito importante a gente ver essa dinâmica do apostolado, né? Nós mesmos, nós nos dedicamos à palavra de Deus, à ministração, a pregar, mas nós temos as nossas funções dentro da igreja. E trabalhamos bastante, viu, né? Não é brincadeira não, mas trabalhamos também com muita alegria. Então, ele mesmo, não intencionalmente, a pregação de Paulo trouxe mudanças sociais, religiosas, culturais, trazendo desenvolvimento até no direito da época, né? O direito até meio que constitucional da época. E até trazendo também liberdades individuais baseadas em verdades cristãs. Então, realmente, ele não só foi aquele que levou o evangelho, foi um dos maiores sábios que trouxe uma grande revolução na sua época e para o mundo da época. Começa que ele é de Antioquia, você pode ver aí nesse mapa. Então, veja que ele é de Tarso, que é na região da Ásia Menor,
Muito próximo dali, da onde ele nasceu, tem Antioquia, onde ele também frequentava, inclusive também um local de muitos sábios que estavam nessa região. E ele depois vai para Jerusalém, depois ele passa um tempo ali na região da Arábia, pelo menos uns 3 anos, onde o Espírito Santo o visita e o transforma. Então, ele estabeleceu leis e verdades espirituais diante dos piores abusos contra os seres humanos e destacando em sua caminhada o amor, a justiça, a alegria, a paz, o equilíbrio. Ele era um perseguidor e se torna um protetor. Incrível, né? Como o Espírito Santo de Deus transforma as vidas. E nenhum outro pensador contribuiu tanto para fazer de nós o que somos hoje. Incrível, 2000 anos atrás, olha a transformação que ele trouxe para nós, as nossas famílias. Atos 26, no versículo 10 a 19, fala a respeito do momento em que ele estava em Jerusalém, onde ele tinha autorização. Vamos ver que é melhor. Atos 26, 10, assim: assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização aos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E logo em seguida diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então nós vemos aí esse trecho já, quando ele está na presença do rei Herodes Agripa, e ele começa a falar o processo da conversão dele, o que ele era. E vejam que ele mesmo fala, que ele é que autorizou a morte de muitos, inclusive de Estevão, aquele diácono, que era uma grande bênção, que ele é o que ordena o apedrejamento na vida daquele que era um homem de Deus, né? Então ele vai contando todo essa situação e vai trazendo um conhecimento do que ele é. E aqui, quando ele fala para o rei Agripa, ele fala com propriedade, porque o rei Agripa, ele não era de origem judaica, ele era de origem mais ali ao norte de Israel, ele era de origem dos edomitas, mas que tinha o conhecimento profundo da palavra de Deus. E ele traz então todo um relato, todo mundo conhecia ele, um perseguidor da igreja, e sabe o que acontece? Quase que o rei Agripa se converte. Então veja que incrível, porque a igreja, ela é algo que é inerente à condição cultural, social. Então a igreja fez e trouxe de volta a condição que o homem perdeu. Porque o homem, quando ele foi criado para ser um diante da presença do Senhor. E agora o Evangelho vem trazer a condição dessa aliança para que a igreja, ela não seja somente de um povo, ou de uma elite, ou de um grupo religioso, mas a igreja, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser a salvadora do mundo através de Jesus Cristo. E isso é tão importante e sério, que bem no dia em que o Espírito Santo veio, tinham pessoas do mundo inteiro. Então essas pessoas que foram espalhadas pelo mundo inteiro,
em vários períodos, né? Houve um período que foi na época persa, foi na época assíria, em que 10 tribos de Israel são destruídas. Depois tem a perseguição na época de Antíoco Epifânio, que é uma época grega, também foram dispersos pelo mundo, e sempre nas festas eles vinham todos. Por isso que o Espírito Santo veio na festa dos Pentecostes. E ali, então, é manifesto o quê? O poder do Espírito Santo. Vamos ver Atos 2, versículo 9 em diante, que diz assim: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que isto quer dizer? Então, vejam que o universo que Deus preparou para que fosse difundida a palavra de Deus e o Evangelho através de Jesus Cristo, estava praticamente todo ali. Homens de todas as regiões do mundo civilizado da época. Então vejam o propósito de Deus com datas, com valores, com ciclos espirituais. Então é muito importante nós entendermos essa dinâmica, porque ali o Evangelho já iria ser disseminado por todo mundo com poder. Poder se manifestou ali, ficou claro. Então, por exemplo, quando Paulo vai, já no fim de sua vida, lá para Roma, ele vai encontrar uma igreja lá constituída. Então havia já um propósito nesse derramar do Espírito Santo. E vemos que Paulo, ele traz algumas verdades muito importantes. Então, ele até demonstra que Cristo não era um projeto só para Abraão. Então, o próprio Jesus, ele fala: antes de Abraão, eu sou. Nós temos que entender algumas coisas, porque a gente acha muitas vezes que Deus se restringe a uma religião. Isso não é a realidade. Vamos ver João 8, 57 a 59. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então aqui ele é quase apedrejado porque ele diz que ele era o eu sou. O que é o eu sou? O eu sou é o Deus eterno, ou é ego eimi, né, no grego, que era a maneira que o Senhor era chamado no Antigo Testamento. Então ele se manifesta a Moisés como o eu sou. E o que é o eu sou? É o eu eterno. Lembra que Jesus é o Logos na criação? Ele estava com Deus, ele era Deus. E então nós temos que entender que havia já um propósito de Deus em Jesus Cristo até antes que houvesse Abraão. Então Jesus é o eu sou e não apenas o Deus judeu ou o Deus cristão. Ele é muito mais do que isso. Vamos só para terminar confirmando essa passagem de Hebreus, que diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, vejam, Abraão aqui, ele vai pagar o dízimo a um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, que é uma figura de Cristo. Então, antes de Abraão, já havia adoração ao Deus Altíssimo. Era um rei sacerdote chamado Melquisedeque em Jerusalém. Então, algumas coisas nós temos que repensar.
Porque às vezes nós achamos que só a descendência de Abraão é salva. De maneira alguma. O embrião foi lançado para Abraão no contexto de trazer essa tradição, mas Deus já é adorado há muito tempo. Então nós não podemos ficar fazendo acepção de pessoas, porque nós vamos nos surpreender. Existem muitas pessoas que você acha que não, mas serão salvas. E até algumas que não professam da maneira que você professa. E haverá também muitos que vão chegar na presença do Senhor e falar, ó Senhor, eu repreendi demônio, eu curei no teu nome, e o Senhor vai falar, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então não vamos fazer do Evangelho algo de exclusão. Pelo contrário, tem que ser de inclusão. Vinde todos para a minha casa. Tem muito espaço para que você seja salvo. Independente da tua religião, do teu credo e da tua maneira de entender o Evangelho. Jesus é o nosso Senhor, desde a criação Ele está aí, aguardando a manifestação para a tua vida. Bom, vamos encerrando essa parte de Atos dos Apóstolos, tem mais ainda, nós vamos falar das viagens de Paulo. Mas eu te espero na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, todas as noites, 8 horas, e também aos domingos, às 8, 10, 16 e 18. E o Bispo Rueda te aguarda na Renascer Santo André, Rua General Glicério, 412. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.